Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigadão pela sua companhia, pela sua presença, você que está aí do outro lado, né, dessa telinha, junto com a gente. Olha só, hoje aqui no Bem Assim nós vamos sextar com muita informação. Vamos começar sabendo quais que são os benefícios da reposição hormonal. Olha, você sabia que ela pode eliminar os sintomas da menopausa e também melhorar a qualidade de vida da mulherada? Pois é, então já nós vamos falar sobre esse tema que é muito interessante aqui no programa. Também ainda hoje, como toda sexta-feira, né, durante os meses de julho e agosto, nós teremos aqui o nosso Momento com o Guia Nossa Alagoas, que vai trazer informações e opções sobre o Festival 60 Dias de Sabores para vocês que estão aí nos acompanhando. Então é muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, nos acompanhando, nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada a cada um de vocês. E olha, sempre lembrando que vocês também podem nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitter. Você pode correr lá e acompanhar a gente, tá joia? Começa nosso dia por aqui hoje, olha, como uma etapa presente na vida de toda mulher, com a idade avançando, a chegada da menopausa, gente, ela acaba sendo inevitável. De forma precoce ou até mesmo tardia, todas irão lidar com sintomas desconfortáveis, como ondas de calor, queda de libido e cansaço. O período marca o fim dos ciclos menstruais por conta da diminuição na produção de hormônios. E é sobre essa questão dessa diminuição da produção de hormônios que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com ela, né? Que é nossa maravilhosa, sempre está aqui junto com a gente, nossa parceira, doutora Thaís Ferro. Seja muito bem-vinda, ginecologista. Ai, obrigada, é sempre um prazer estar com você, Mara. É um assunto maravilhoso, que é um assunto que toda mulher, no momento da vida, vai passar. E é uma mudança bem radical na vida feminina. E contribuir para melhorar isso é muito legal. Então vamos lá conversar um pouquinho. Começa explicando o que é a reposição hormonal. Reposição é exatamente o que o nome fala, é repor o que está faltando. A mulher, ao longo da vida, ela vai perdendo a sua função ovariana e essa função vai diminuindo e, de acordo com isso, o estrogênio cai. E como o estrogênio, ele é um órgão propulsor, ele participa de várias células do nosso organismo, tipo a memória, cardiovascular, muscular e óssea. E essa modificação ela vai afetar praticamente todos os órgãos do sistema feminino. Muito bem. Agora eu queria entender um pouquinho sobre a menopausa, né? A reposição hormonal, né, essa baixa de hormônios, ela acaba sendo diretamente ligada à menopausa, doutora? Então, a menopausa é a fase, e essa fase, para a gente caracterizar a menopausa, você precisa ter um ano com ausência menstrual. Aquela fase que vai ser de climatério, que você vai ter uma diminuição do estrogênio e falta da menstruação alguns meses, ela pode durar até 2, 3 anos. Ou seja, as falhas. Aí você chama período climatérico. E você já começa a ter os principais sintomas da menopausa, que são vamos dizer, os principais não, são os mais evidentes e os mais que incomodam no início do climatério, que são os fogachos, que é aquele calor que a mulher acorda de madrugada sentindo aquele calorão, que ela está em ambientes frios e consegue ter calor. Aí começa a ter insônia, começa a faltar o libido, ressecamento vaginal. Esses são os principais que nós chamamos de sintomas vasomotores. Esses são o início. Depois, as coisas a longo prazo, elas começam e tendem a piorar se você não faz uma reposição hormonal. Tá, doutora, só pra gente entender, né? A menopausa, eu falei no início do programa que ela pode ser precoce ou pode ser tardia.
Isso. Realmente pode acontecer? Exatamente, pode sim. A gente chama menopausa precoce aquela menopausa, aquela ausência menstrual que se inicia antes dos 45 anos. A partir dos 45 anos, a gente já espera por ela. Isso vai depender muito do seu estilo de vida, da sua genética. Mulheres que tiveram a mãe, que tiveram menopausa precoce, essas mulheres elas vão sim ter geneticamente a possibilidade, não que vai ser regra, mas a possibilidade existe de você entrar em menopausa precoce antes dos 45, quando você tem sua mãe, sua tia, mulheres da sua família que têm essa predisposição. Então, se eu já tenho esse histórico familiar, é importante que eu fique bastante atenta Com certeza. ao meu corpo, a esses sintomas? Com certeza. A sua alimentação, o seu nível de estresse, o seu trabalho, a sua atividade física, isso vai muito... O ambiente que você vive, ele vai contribuir muito para que essa menopausa chegue precocemente ou que você adie. Tá. Essa baixa produção de hormônios, ela pode trazer problemas graves? Sim, muito graves. As mulheres elas têm uma tendência, porque saiu um estudo que foi muito divulgado da WHO, ele foi muito divulgado anteriormente pela imprensa, acho que nos anos de 1980, 1990, por aí. E esse estudo ele criou um tabu muito grande. Só que os estudos evoluíram, ele tinha várias falhas, vários viés que foram considerados que não deram credibilidade e que hoje a gente desmentiu realmente que não eram, vamos dizer, confiáveis. Sim. E hoje se demonstra que os infartos, os AVCs, as fraturas patológicas, quando você faz a reposição hormonal, você realmente impede que isso aconteça, que são os principais fatores que a menopausa, os piores, né? Porque você vai ter eventos cardiovasculares, um AVC, um infarto, porque você não tem estrogênio para nutrir essas células. E mostrou-se que o índice de câncer em mulheres que fazem reposição hormonal, ele vamos dizer, é discreto, ele não diz que ele disponibilizou aquele câncer. Você já tem a genética para ele e o seu meio de vida vai gerar ou não câncer. Certo. E, doutora, como é que eu posso saber que eu preciso da reposição hormonal? É feito algum exame? Como é que se dá esse diagnóstico? Sim. O diagnóstico é exatamente hormonal, né, laboratorial. A gente também realiza ultrassom, que você vai ver que aqueles ovários eles estão diminuindo de tamanho, eles vão evoluindo e, inclusive, quando você chega com esses 60, eles desaparecem. Então, esses são exames que corroboram com o diagnóstico. Tá. Tive o diagnóstico, de que preciso de reposição hormonal. E aí, o que eu tenho que fazer? Como é que se dá esse tratamento? Hoje é muito legal. Hoje a indústria farmacêutica ela tem várias formas de administração. A gente tem disponível desde os strips, tanto vaginais como orais, como os PETs, que são aqueles adesivos que a gente cola, como você pode usar comprimido. Eu costumo falar que a forma de administração é muito dependente do seu estilo de vida. O que é que você acha? Nós temos os implantes hormonais que você faz uma colocação subdérmica. Então, as formas de administração são das melhores. Hoje a mulher só sofre se ela quiser. Estrogênio e progesterona, geralmente são os hormônios que mais precisam, aí dessa reposição? Então, basicamente, principalmente o estrogênio. A progesterona, ela é utilizada em fases e principalmente se a mulher tiver útero ainda. Se ela não tiver, a gente não precisa usar a progesterona, porque ela é um hormônio que é basicamente para estar diminuindo a espessura do endométrio e também na gestação. Fazendo essa reposição hormonal, eu passo a ter uma diminuição dos sintomas da menopausa? Com certeza. A qualidade de vida das mulheres que iniciam a menopausa, ela é surpreendente. As mulheres chegam muito felizes porque recuperam a libido, recuperam o humor. A labilidade emocional, ela é muito afetada pela falta do estrogênio. A memória, você fica esquecendo as coisas. O sono é prejudicado, aquela indisponibilidade, você fica o dia, você fica meio indisposta. Então, isso tudo é muito rápido quando você repõe o retorno dessas funções
da mulher. A qualidade de vida melhora Muda, muito. né? Eu sou super fã da reposição hormonal. E quanto tempo, mais ou menos, hein, doutora? Em torno de 40 dias, 30, 40 dias, você já vê resultados. E com 3 meses, a gente sempre reavalia a paciente. As pacientes que estão em reposição hormonal, elas precisam também serem acompanhadas, a princípio, de 3 em 3 meses, depois a cada 6 meses, porque a gente também vai impedir outras patologias e vai estar vigilante de outras patologias. E é interessante que essa reposição hormonal ela seja feita com acompanhamento e com a indicação de um profissional. Com certeza, porque toda medicação ela vai ter efeito colateral. Sim. E o médico ginecologista ele está capacitado para estar intervindo nessas intercorrências. Então, você não pode, usar o remédio que a sua amiga utiliza. Isso é contraindicado, até porque você pode não se adaptar e os efeitos colaterais, eles também vêm. E principalmente se for comprimido, que for de um nível sistêmico, aquela reposição hormonal. Doutora Thaís, né, uma das doenças aí que acabam sendo ocasionadas por essa baixa de estrogênio é a osteoporose, que atinge muitas mulheres. É realmente também preciso ficar atento a essa doença? Principalmente nas fraturas patológicas. Mulheres com 60 a 65 anos que já estão em menopausa há 10 ou 15 anos, elas têm fraturas sem queda. Chega com fratura que a gente chama patológica, não precisou cair para ter aquele trauma e fazer a fratura. Exatamente, porque quando você não tem estrogênio, o osteoclasto, que vamos dizer, aquela célula que tira o lixo do osso, ela é em maior número que o osteoblasto, que é a célula que renova o osso todos os dias. Então o osso fica meio que oco. E isso acarreta muitos danos, porque a mulher vai ficar acamada, a mulher vai desenvolver patologias pela impossibilidade de estar andando. E normalmente essas fraturas, elas ocorrem em fêmur, em ossos longos, entendeu? Em quadril, que vai diminuir a mobilidade da mulher. Então, com certeza, a reposição hormonal ela é um dos fatores mais de indicação, é a osteoporose. Tá. E tem contraindicação da reposição hormonal? Alguém, pode acabar e não sendo indicado que faça? Com certeza. A reposição hormonal é o que eu falo, ela precisa ser acompanhada por pessoas que tenham habilidades com aquilo. Exatamente por causa dos efeitos colaterais. Pacientes que têm doenças autoimunes têm que ter alguns cuidados. Pacientes que tiveram câncer ou que têm herança genética muito diretamente relacionada, como mãe, irmã, câncer de mama, você precisa ter todo um cuidado, tá? Pacientes que predispõem ao AVC, por exemplo, que já fizeram acidentes AIT, que são aquela passagem de AVC, aquele AVC temporário. Então, essas mulheres, elas precisam ser revistas, elas precisam ter uma reposição hormonal mais, vamos dizer, mais cautelosa. Não que elas não tenham. Em alguns casos, claro, não pode fazer realmente, mas alguns casos, principalmente, hoje a gente tem atualizações, normalmente, e até mulheres que já tiveram câncer, elas podem fazer uma reposição tópica via vaginal, entendeu? Isso já está muito relatado na literatura e a gente que realiza a reposição hormonal com responsabilidade, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Vamos reforçar, por favor, então, os sintomas aí para a mulherada ficar atenta, né? Caso você se identifique, você possa buscar ajuda. Quais que são os sintomas aí de que algo com o meu corpo talvez não esteja indo muito bem? Então, quando vocês iniciarem aquela falta, aqueles calores, aqueles fogachos, a gente chama fogachos, quando iniciar aquela irritabilidade, aquela insônia, aquela falta de disposição, e a irregularidade menstrual principalmente. Começa a ficar com anteninha e procure seu ginecologista. Muito bem, ela é maravilhosa demais. E quem quiser aí buscar mais informações com a doutora Thaís, como é que pode fazer? É só ligar no 98181-2422. A Eduarda vai ter um prazer de recebê-los. E eu também estou no Instagram com dra.thayse ferro, Thaís Ferro, doutora.Thaís Ferro. Que eu também respondo as caixinhas, sou bem... Maravilhosa. Eu sou bem atuante. Pronto, então você pode correr lá também no doutora, dra.Thaís com THY, Thaís Ferro lá no Instagram, você vai ter todos os contatos, super fácil de você poder
esclarecer aí as suas dúvidas, marcar consulta, enfim. Obrigada, doutora Cíntia. Obrigada. Mais uma vez, maravilhoso demais. Bom demais ter lá aqui, que a gente acaba aprendendo, né, se identificando também, já acendendo aqui as anteninhas. É verdade, é muito bom e será um prazer atendê-los. E eu estou sempre à disposição para você, que você é uma querida. Obrigada, meu bem. Obrigada, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, Bem Assim está de volta. Não sai daí.